Meu nome é Rodrigo, tenho 42 anos e trabalho como médico legista no Instituto Médico Legal de Curitiba há 17 anos. Durante todo esse tempo, examinei mais de 3.000 corpos e tinha certeza absoluta de uma coisa: a morte era o fim. Ponto final. Para mim, não existia alma, não existia além, muito menos Deus ou diabo. Eu acreditava apenas no que a ciência podia provar, no que eu podia tocar, cortar e examinar. Minha vida pessoal era um desastre completo. Minha ex-esposa, Cláudia, tinha me deixado há 3 anos, levando nossos 2 filhos, Lucas e Amanda. Ela sempre dizia que eu tinha virado uma pessoa sem coração, que o trabalho com os mortos tinha matado algo dentro de mim. Eu achava que ela exagerava, mas 3 semanas antes da noite que mudou tudo, aconteceu algo que provou que ela tinha razão. Chegou no necrotério o corpo de uma menina de 7 anos, vítima de atropelamento, e minha filha Amanda tinha 8. Eu não senti nada, absolutamente nada. Apenas preenchi os formulários, fiz os procedimentos técnicos e fui para casa beber até apagar. Foi quando Cláudia pegou as crianças e foi embora de vez, dizendo que não conseguia mais me reconhecer. Meus filhos mal me visitavam depois disso. Lucas tinha 15 anos e Amanda 11, e eu sentia que estava perdendo eles a cada dia que passava. Mas eu não conseguia sentir de verdade. Era como se meu coração tivesse virado pedra. Eu bebia todas as noites para conseguir dormir, sem ver os rostos dos cadáveres que passavam pela minha mesa. Vodka pura, até o corpo desligar e eu cair no sono pesado e sem sonhos. Minha mãe, Dona Conceição, ligava pelo menos 3 vezes por semana, implorando para eu voltar para a igreja. Ela era evangélica fervorosa, daquelas que acordavam cedo para orar e iam aos cultos toda quarta e domingo. Mas eu zombava dela toda vez que tocava no assunto. Mãe, eu vejo a realidade todo dia no meu trabalho, eu dizia com deboche. Corpos apodrecem, viram pó, acabou. Não existe essa história de vida após a morte, de céu e inferno. Ela sempre respondia com lágrimas nos olhos: Filho, um dia você vai precisar de Jesus e eu oro para que não seja tarde demais. Eu ria na cara dela e desligava o telefone. Que idiota eu fui. Minha rotina era sempre a mesma. Acordar com ressaca, tomar banho frio, ir para o IML, examinar corpos o dia inteiro, voltar para meu apartamento vazio no bairro Água Verde e beber até dormir. Fim de semana era pior ainda, porque não tinha trabalho para me distrair. Eu ficava olhando para as paredes, pensando em ligar para a Cláudia, mas nunca tinha coragem. O que eu ia dizer? Que sentia falta dela e das crianças? Mas eu não sentia nada. Estava morto por dentro. Meus colegas de trabalho tinham desistido de tentar conversar comigo. Juliana e Pedro, meus assistentes, faziam o trabalho deles em silêncio e iam embora no horário. Ninguém mais me chamava para almoçar, para tomar uma cerveja depois do plantão, nada. Eu tinha me tornado um fantasma entre os vivos, mais morto do que os cadáveres que eu examinava. E o pior é que eu não me importava. Achava que estava tudo bem daquele jeito. Mas a vida tem um jeito estranho de nos acordar quando a gente menos espera. No dia 23 de julho de 2019, uma terça-feira gelada de inverno, tudo mudou. Era para ser só mais um plantão noturno comum, mais um corpo para examinar, mais uma ficha para preencher. Eu jamais imaginei que aquela noite ia destruir todas as minhas certezas sobre vida, morte e sobre o que existe além do que nossos olhos podem ver. A temperatura em Curitiba tinha caído para 3 graus naquela noite. Eu estava sozinho no necrotério, como sempre preferia ficar nos plantões noturnos. Gostava do silêncio, da solidão, de não ter que fingir que me importava com conversas vazias. Tinha acabado de preparar minha 3ª xícara de café quando o telefone tocou. Era a central avisando que um corpo estava a caminho.
encontrado em uma casa abandonada no bairro Alto, região conhecida pelos problemas com tráfico de drogas. Eu nem imaginava que aquele corpo ia trazer junto algo que a ciência nunca conseguiria explicar. Algo que ia me fazer cair de joelhos e gritar por um Deus no qual eu nunca acreditei. Mas naquele momento, enquanto esperava a ambulância chegar, eu ainda era o Rodrigo cético, o médico que achava que sabia todas as respostas. Em poucas horas, eu descobriria que não sabia nada. Absolutamente nada sobre a realidade do mundo em que vivemos. Eram 22 horas e 47 minutos quando a ambulância chegou. Eu ouvi o barulho do portão se abrindo e o motor parando em frente à entrada do necrotério. Jefferson e Mariana, os paramédicos de plantão, desceram da ambulância, mas algo estava diferente neles. Jefferson, um cara grande e forte que eu conhecia há anos, estava visivelmente perturbado, evitando olhar para a maca. Mariana, que sempre foi uma profissional firme, estava pálida e tremia enquanto ajudava a descarregar o corpo. Doutor, tem algo muito errado com esse corpo, Jefferson disse com a voz estranha, olhando para o chão. Ele nunca tinha falado assim comigo em todos esses anos. Mariana fez o sinal da cruz antes mesmo de entrarmos no necrotério e sussurrou baixinho. Doutor, aquela casa onde encontramos ele, dizem que 3 pessoas já morreram lá. Ela me encarou com os olhos arregalados e completou. Todas na mesma data, 23 de julho. Hoje. Senti um arrepio que tentei ignorar. Coincidência, respondi secamente, pegando a ficha de identificação. O nome do morto era Ricardo, empresário de 38 anos, dono de 3 lojas de carros seminovos na região metropolitana. Rico, bem-sucedido, usando um relógio Rolex no pulso e sapatos italianos caros. Mas nada disso importava agora. Ele estava morto. Quando puxei o lençol para começar o exame inicial, meu estômago revirou pela primeira vez em anos. O rosto de Ricardo estava congelado em uma expressão de terror absoluto que eu nunca tinha visto em nenhum dos 3.000 corpos que já examinei. Os olhos dele estavam esbugalhados, a boca aberta em um grito silencioso, e as feições pareciam ter sido moldadas pelo pânico puro. Parecia que ele tinha visto algo terrível nos últimos momentos de vida. Mas o que realmente me perturbou foram as mãos. Levantei os braços de Ricardo para examinar e vi que todas as unhas tinham sido arrancadas. Mas não havia sangue. Nenhuma gota de sangue. Era como se as unhas tivessem sido removidas depois da morte. Mas isso não fazia sentido médico nenhum. A pele ao redor estava intacta, sem sinais de luta ou violência. Que diabos aconteceu com você? Murmurei sozinho. Jefferson e Mariana praticamente correram para fora assim que colocaram o corpo na maca. Boa sorte, doutor, Jefferson disse na porta, e havia algo na voz dele. Medo. Mariana mal esperou ele terminar de falar e já estava no corredor. Ouvi a ambulância ligando e saindo em velocidade, deixando aquele silêncio pesado do necrotério. Olhei no relógio. 23 horas e 30 minutos. Eu estava completamente sozinho com Ricardo. Meus assistentes, Juliana e Pedro, já tinham ido embora às 22 horas. Eu preferia assim nos plantões noturnos, sem conversas, sem distrações, só eu e o trabalho. Mas pela primeira vez em anos, senti algo estranho. Uma sensação de que eu não estava realmente sozinho. Sacudi a cabeça, irritado comigo mesmo. Você está virando uma velha medrosa, Rodrigo, falei em voz alta, tentando quebrar o silêncio. Comecei a separar os pertences de Ricardo. Carteira de couro cara, celular de última geração, chaves de carro importado e um envelope vermelho lacrado com cera preta. Aquele envelope me chamou a atenção imediatamente. Quem usa cera para lacrar envelopes hoje em dia? Peguei uma tesoura e abri com cuidado. Dentro havia um papel amarelado, velho, com algo escrito à mão em uma tinta que parecia vermelha escura demais para ser tinta comum.
Li as palavras e senti meu sangue gelar, mesmo tentando manter a racionalidade. Eu, Ricardo, entrego minha alma em troca de riqueza por 15 anos. Assinado em sangue, 23 de julho de 2004. Olhei para o calendário na parede. 23 de julho de 2019. Exatamente 15 anos depois. Ri nervosamente, mas minha mão tremia segurando aquele papel. Maluquice. Isso é coisa de maluco. Falei para mim mesmo, mas minha voz saiu fraca, sem convicção. O ar do necrotério parecia ter ficado mais pesado, mais frio. Olhei para o corpo de Ricardo na maca, com aquela expressão de terror congelada no rosto, e pela primeira vez em 17 anos de profissão, senti um frio na espinha que não tinha nada a ver com a temperatura do ambiente. Algo me dizia que aquela não ia ser uma noite comum, que algo estava muito errado ali. Coloquei o envelope de lado e peguei o celular de Ricardo, que ainda estava desbloqueado. Minha curiosidade como legista sempre me levava a investigar a vida das pessoas antes da morte, procurando pistas sobre o que aconteceu. Abri o WhatsApp dele e fui direto para as conversas recentes. A última conversa era com um contato salvo como Pastor Henrique, e o que vi ali fez meu coração acelerar. A primeira mensagem era das 20h15. Pastor, me ajude, eles estão vindo me buscar. A segunda, das 20h47. Eu tentei me arrepender, mas é tarde demais. A terceira mensagem, enviada às 21h03, dizia: estou vendo sombras na minha casa. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. E havia uma última mensagem que não tinha sido enviada, apenas digitada. Jesus, me salve. A frase cortada ali, incompleta, como se algo tivesse interrompido ele. Rolei a conversa para cima, procurando entender melhor. Uma semana antes, Ricardo tinha feito uma transferência de R$50 mil para o pastor com a mensagem: use para a obra de Deus. Eu não vou precisar de dinheiro onde estou indo. Meu Deus, ele sabia que ia morrer. Ele sabia que o prazo estava acabando. Continuei olhando as mensagens anteriores e vi que Ricardo estava desesperado há meses, pedindo orações, pedindo ajuda. Fui até a galeria de fotos do celular. Havia várias selfies de Ricardo em uma igreja evangélica, sorrindo, sendo batizado nas águas, abraçando outros irmãos da congregação. Ele parecia genuinamente feliz naquelas fotos, como alguém que tinha encontrado paz. Mas as fotos mais recentes contavam outra história. Ricardo sozinho em casa, claramente sem dormir, com olheiras profundas. A última foto era de ontem, ele ajoelhado no chão, chorando, com uma Bíblia aberta na frente dele. A legenda dizia: perdão, Jesus, mas eu tenho medo que seja tarde demais. Larguei o celular na bancada e voltei para o corpo. Tinha que fazer o exame completo, registrar tudo nos laudos. Foi quando notei as marcas nos braços de Ricardo. Levantei as mangas da camisa cara que ele usava e vi símbolos estranhos queimados na parte interna dos dois braços. Não eram tatuagens, eram queimaduras recentes, de 2 ou 3 dias no máximo. Os símbolos pareciam letras de algum alfabeto antigo que eu não conhecia, formando padrões circulares ao redor dos pulsos. Peguei minha lupa e examinei de perto. As queimaduras eram profundas, de 2º grau, e tinham sido feitas com precisão, quase como se tivessem sido marcadas com um ferro em brasa. Mas o mais estranho é que não havia sinais de infecção, não havia tentativa de tratamento, nada. Era como se Ricardo tivesse simplesmente aceitado aquelas marcas. O que você fez, Ricardo? Sussurrei, sentindo um peso no peito. Que tipo de coisa você se meteu? Voltei a olhar o papel com o suposto pacto. A assinatura no final estava em sangue seco. Isso eu tinha certeza agora. Não era tinta, era sangue humano. Como médico, eu já tinha visto sangue o suficiente na vida para reconhecer. E a caligrafia era trêmula, desesperada,
como alguém que estava escrevendo sob pressão extrema. A data estava ali, clara. 23 de julho de 2004, exatamente 15 anos atrás. Tentei me manter racional, me manter científico. Isso é loucura de um homem perturbado, falei em voz alta, minha voz ecoando no necrotério vazio. Ele tinha problemas mentais, acreditava em superstições e teve um ataque cardíaco ou algo assim. Mas mesmo enquanto falava, minha própria voz soava falsa. Havia algo naquele corpo, naquela história, naquele maldito envelope que não se encaixava em nenhuma explicação racional. Olhei para o relógio na parede. 23 horas e 58 minutos. Quase meia-noite. O necrotério estava em silêncio absoluto. Apenas o zumbido baixo do sistema de refrigeração das câmaras frias. Peguei minha caneta para começar a preencher o laudo inicial de exame, mas minha mão hesitou. Algo no ar tinha mudado. Estava mais frio, mais pesado. Olhei ao redor, mas estava tudo normal. Você está cansado, Rodrigo. São só ideias na sua cabeça, murmurei. Mas então senti um cheiro. Fraco no começo, mas ficando mais forte a cada segundo. Não era formol, não era o cheiro normal de um necrotério. Era algo podre, algo errado. E a temperatura estava caindo rápido. Meu hálito começou a sair como fumaça. E olhei para o termômetro digital na parede. Marcava -2 graus. Isso era impossível. O necrotério tinha aquecimento. A temperatura nunca caía tanto. Algo estava muito errado. Levantei da cadeira e fui até o termostato na parede, pensando que tinha algum defeito no sistema de aquecimento. Mexi nos controles, mas tudo indicava que estava funcionando normalmente. A temperatura continuava caindo. Agora marcava -3 graus. Meu corpo inteiro começou a tremer, não só de frio, mas de algo mais. Uma sensação estranha que eu nunca tinha sentido antes. Era como se o ar tivesse ficado denso, pesado, difícil de respirar. As luzes fluorescentes do teto começaram a piscar. Uma vez, 2 vezes, depois todas juntas em um padrão irregular. Olhei para o quadro elétrico. O gerador estava ligado, funcionando perfeitamente. Eu mesmo tinha conferido às 22 horas, como fazia todo início de plantão. Que diabos está acontecendo aqui? Falei em voz alta, mas minha voz saiu trêmula. Peguei meu celular para ligar para a manutenção, mas quando fui discar, o aparelho desligou sozinho. Olhei a bateria. Estava com 86% de carga. Liguei o celular de novo e tentei discar. Desligou, tentei de novo. Desligou novamente. Isso não faz sentido, gritei, sentindo a frustração e o medo começando a tomar conta. Tentei ligar para minha mãe, para qualquer pessoa, mas toda vez que o número começava a chamar, o celular simplesmente apagava a tela e desligava. Era como se algo estivesse impedindo qualquer comunicação com o mundo exterior. Eu estava completamente isolado ali dentro. Foi então que ouvi os passos, lentos, pesados, arrastados, vindo do corredor externo. Meu sangue gelou. Eu tinha trancado a porta de segurança quando Jefferson e Mariana saíram. Ninguém podia entrar sem a chave eletrônica. Os passos continuavam. Arrastar, arrastar, arrastar. Cada som ecoando no silêncio do necrotério. Peguei um bisturi da bandeja com a mão tremendo. Isso é alucinação. Eu estou tendo um colapso nervoso. Bebi demais ontem, tentei me convencer, mas lá no fundo eu sabia que aquilo era real. Os passos pararam bem em frente à porta do meu necrotério. Fiquei congelado, olhando para aquela porta de metal, esperando. Esperando o quê? Não sei. O silêncio durou talvez 10 segundos, mas pareceu uma eternidade. Então veio o som. Risadas. Não era uma risada humana. Não era uma pessoa rindo. Eram várias vozes ao mesmo tempo, rindo juntas, graves, agudas, distorcidas, como se fossem ecos saindo de um túnel profundo. O som
entrava pelos meus ouvidos e parecia arranhar meu cérebro. "Quem está aí?" Gritei, tentando soar firme, mas minha voz falhou no final. As risadas pararam de repente, cortadas como se alguém tivesse desligado um rádio. O silêncio, que veio depois, foi ainda pior. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo descontrolado no peito, o sangue pulsando nas minhas têmporas. Olhei para a bancada e vi os instrumentos cirúrgicos começarem a tremer, sozinhos. A bandeja de metal vibrava, fazendo um barulho metálico baixo, e então o bisturi que eu tinha deixado ali caiu no chão com um estrondo. Dei um passo para trás, batendo contra a bancada atrás de mim. "Calma, Rodrigo. Você está cansado, estressado. Sua mente está pregando peças." Falei sozinho, mas nem eu mesmo acreditava mais nisso. Tinha algo ali, algo que a ciência não podia explicar, algo que todos os meus anos de estudo e racionalidade não conseguiam justificar. Meu corpo inteiro estava em alerta máximo, cada instinto me gritando para sair correndo dali. Foi quando olhei para a maca onde estava o corpo de Ricardo. Meu coração quase parou, os olhos dele estavam abertos e me encarando fixamente. Congelei no lugar, incapaz de me mexer, incapaz de respirar direito. Não, isso não é possível, sussurrei. Tinha examinado o corpo, tinha confirmado a morte, tinha visto a rigidez cadavérica começando. Mas ali estavam os olhos de Ricardo, bem abertos, olhando diretamente para mim. Forcei minhas pernas a se moverem e me aproximei devagar da maca, cada passo custando um esforço enorme. Cheguei perto e olhei nos olhos de Ricardo. E gelei completamente. Não eram mais os olhos castanhos normais que eu tinha visto antes. Agora eram completamente negros. Sem íris, sem pupila, sem branco. Apenas duas esferas negras vazias, como buracos profundos, olhando para dentro da minha alma. E o pior, eles se moviam. Seguiam meus movimentos enquanto eu me deslocava ao redor da maca. A porta da câmara fria ao fundo do necrotério se abriu sozinha com um barulho metálico alto e repentino que me fez dar um pulo. Ninguém tinha tocado nela, ninguém tinha girado a maçaneta. Ela simplesmente se abriu e de dentro começou a sair algo. Não era fumaça, não era névoa. Era uma escuridão diferente, densa, viscosa, que se movia como tinta se espalhando na água. Aquela escuridão tinha forma, tinha propósito e estava vindo na minha direção. Eu queria correr, queria gritar, mas meu corpo não obedecia. Estava paralisado de terror, vendo aquela coisa se aproximar cada vez mais. A escuridão continuou saindo da câmara fria, se espalhando pelo chão do necrotério como uma sombra viva. Não era natural. Não seguia as leis da física que eu conhecia. Ela subia pelas paredes, se contorcia no ar, crescia e tomava forma. Meu cérebro racional tentava encontrar uma explicação. Vazamento de gás, alucinação, qualquer coisa que fizesse sentido. Mas não havia explicação. Aquilo era real, estava acontecendo, e eu estava vendo com meus próprios olhos. A massa escura começou a se concentrar, a se solidificar em uma forma que subia em direção ao teto. Tinha mais de 2 metros de altura, talvez 3. Era difícil dizer porque os contornos se mexiam constantemente. E então, os olhos. 2 pontos de luz vermelha brilhante se acenderam dentro daquela escuridão, fixos em mim como faróis de um carro vindo na contramão. Senti minhas pernas bambas, meu estômago revirar violentamente. O cheiro que já estava ruim ficou insuportável. Enxofre misturado com carne podre, sangue velho, algo que fazia cada célula do meu corpo querer fugir dali. Vomitei. Caí de joelhos e vomitei tudo o que tinha no estômago. O café, o sanduíche que tinha comido mais cedo. Meu corpo rejeitava aquela presença, aquele cheiro, aquela realidade impossível. Limpei a boca com as costas da mão, tremendo violentamente, e tentei me levantar. Foi quando a voz veio. Não era uma voz normal,
Não vinha de uma boca, não tinha uma direção específica. Vinha de todos os lugares ao mesmo tempo, das paredes, do chão, do teto, de dentro da minha própria cabeça. Rodrigo, o médico, o cético, o que zombava de Deus. A voz era múltipla, como se várias criaturas falassem em uníssono, criando um som que fazia meus ossos vibrarem. Meu nome, aquela coisa, sabia meu nome. Você acha que isto é alucinação? Eu sou mais real que qualquer corpo que você já cortou. A risada que veio em seguida fez meu nariz começar a sangrar. Senti o sangue quente escorrendo pelo lábio superior, pingando no chão. Tentei gritar, tentei pedir socorro, mas minha garganta não produzia som nenhum. Era como se algo estivesse apertando minha traqueia, bloqueando qualquer possibilidade de eu fazer barulho. Olhei desesperado para a porta, pensando em correr, mas minhas pernas não obedeciam. Estava paralisado, preso ali, obrigado a testemunhar aquilo. Senti algo quente escorrer pelas minhas calças. Tinha me molhado de tanto medo. Não me importei. Nada mais importava, além de sobreviver àquilo. A entidade se moveu em direção ao corpo de Ricardo na maca. A escuridão envolveu o cadáver como tentáculos de uma criatura marinha. E então, Ricardo começou a levitar. Primeiro só alguns centímetros acima da maca de metal, depois 30 centímetros, depois meio metro. O corpo estava rígido, os braços pendendo inertes, a cabeça jogada para trás, aqueles olhos negros ainda abertos e vazios. Era uma cena que desafiava tudo o que eu tinha aprendido em medicina, em física, em ciência. E Ricardo assinou seu nome com sangue. Ele é meu para sempre. A voz reverberou pelo necrotério, fazendo as gavetas de metal das câmaras frias baterem. A entidade riu novamente, e dessa vez minha orelha esquerda começou a sangrar também. Levei a mão até ela e senti o sangue quente. Quantas vezes sua mãe te alertou, Rodrigo? Quantas? Meu coração quase parou. Como aquela coisa sabia sobre minha mãe? Como sabia das conversas, das discussões, das advertências dela? Consegui finalmente me mexer um pouco. Me arrastei para trás até encostar na parede. Meu corpo inteiro tremia. Meus dentes batiam descontroladamente. Aquilo não podia estar acontecendo. Eu era um cientista, um médico, um homem da razão. Deuses, demônios, almas, tudo isso era superstição. Era coisa de gente ignorante, de fanáticos religiosos. Mas ali, naquele necrotério gelado, vendo um corpo levitar e uma criatura de pura escuridão falando comigo, todas as minhas certezas estavam se despedaçando como vidro. Você não é real. Consegui sussurrar com a voz rouca e trêmula. A resposta veio imediata, acompanhada de uma risada que fez as luzes piscarem violentamente. Não sou real. Olhe para mim, Rodrigo. Sinta meu cheiro. Ouça minha voz. Eu sou tão real quanto a morte que você examina todo dia. Tão real quanto o vazio que você sente dentro do seu peito morto. Era verdade. Eu não conseguia negar mais. Aquilo estava ali, real, palpável, impossível de ignorar. O corpo de Ricardo subiu ainda mais. Já estava a quase 2 metros do chão, próximo ao teto. E então algo começou a se formar acima dele. Uma fenda, uma rachadura no próprio ar. De dentro dela vinha uma luz vermelha, tremulante, e um calor intenso que fez o suor começar a escorrer pelo meu rosto, apesar do frio absurdo que ainda dominava o necrotério. E pior que o calor eram os sons, gritos, muitos gritos, distantes mas claros, sons de agonia, de desespero, de sofrimento sem fim. Meu Deus, aquilo não podia ser o que eu estava pensando. A fenda no ar continuou se abrindo, lentamente, como uma ferida rasgando a própria realidade. A luz vermelha que saía de dentro pulsava como se estivesse viva e o calor ficava cada vez mais intenso.
Meu rosto queimava, minha pele ardia, mas eu não conseguia desviar o olhar. Era como assistir um acidente de carro em câmera lenta, horrível, mas impossível de ignorar. Os gritos que vinham de dentro daquela abertura eram de humanos. Eu tinha certeza. Eram vozes gritando, implorando, chorando em agonia. As luzes do necrotério se apagaram completamente. A única iluminação agora vinha daquela fenda vermelha acima de Ricardo e dos olhos da entidade. Na escuridão, algo começou a aparecer no ar. Imagens, como um filme sendo projetado em fumaça. Não eram apenas imagens. Era como se eu estivesse vendo memórias, cenas da vida de Ricardo se desenrolando na minha frente. Vi um homem mais jovem, Ricardo, com talvez 23 anos, sentado em um escritório pequeno e bagunçado, com pilhas de contas e avisos de dívida espalhados pela mesa. Ele estava chorando, desesperado, segurando a cabeça com as duas mãos. Vi quando ele pegou o telefone e fez uma ligação. A cena mudou e ele estava em uma casa simples no bairro Pinheirinho, conversando com um homem velho de olhos estranhos. O velho mostrou algo para Ricardo. Um papel, instruções, símbolos. Vi Ricardo hesitar, recuar, mas o velho apontou para uma pasta com documentos. Falência total. A voz do velho ecoou na memória. Sua família na rua em 2 meses. Ou você aceita minha ajuda? A próxima cena me fez engasgar. Ricardo estava em uma sala escura, iluminada apenas por velas pretas dispostas em um círculo no chão. Ele tinha uma faca na mão. Tremia violentamente. Vi quando ele cortou a própria palma da mão, o sangue escorrendo. Vi quando ele assinou aquele mesmo papel amarelado que eu tinha encontrado nos pertences dele. E vi quando a sombra apareceu. Exatamente a mesma sombra que estava no necrotério comigo agora. A mesma escuridão densa, os mesmos olhos vermelhos. 15 anos! A voz da entidade ecoou na memória. Tudo o que você desejar. Depois, você vem comigo. As imagens mudaram rapidamente, como se estivessem acelerando. Vi a vida de Ricardo mudar da noite para o dia. Dinheiro aparecendo, negócios dando certo, a primeira loja sendo inaugurada. Vi ele comprando uma BMW 0 km, sorrindo para as câmeras. Vi a mansão enorme no Santa Felicidade, a piscina, os carros importados na garagem. Mas também vi o que ele se tornou. Vi Ricardo humilhando um funcionário que pediu um adiantamento, zombando do homem que chorava. Vi ele traindo a esposa, Fernanda, com 3 mulheres diferentes no mesmo mês, rindo da situação com os amigos. O dinheiro tinha transformado ele em um monstro. Mas então as imagens escureceram. Vi os pesadelos começando. Ricardo acordando de madrugada, suando frio, vendo sombras no quarto. Vi ele começando a contar os anos, os meses, percebendo que o prazo estava chegando ao fim. Vi quando ele procurou a primeira igreja 6 meses atrás, desesperado. O pastor orando por ele, Ricardo chorando, confessando tudo. Vi o batismo, a alegria temporária, a esperança. Mas também vi as sombras seguindo ele para casa, sempre presentes, sempre lembrando. Você é nosso. A cena que veio depois me fez soltar um gemido de horror. Vi Ricardo tentando se enforcar em casa, usando um cinto de couro amarrado na viga do teto. Ele chutou a cadeira, mas a corda arrebentou. Ele tentou de novo com uma corda diferente. Arrebentou de novo, tentou uma terceira vez. A corda simplesmente se desfez nas mãos dele como se fosse papel. Vi quando ele tentou tomar veneno de rato, engolindo todo o conteúdo da caixa. 10 minutos depois, ele vomitou tudo, cada gota, sem nenhum dano. Vi quando ele subiu no terraço do prédio de 10 andares, decidido a pular. Ele chegou perto da borda e suas pernas travaram. Simplesmente não obedeciam mais. Ele tentou por 1 hora, não conseguiu nem subir no parapeito. O pacto não permite suicídio, a voz da entidade explicou com satisfação cruel.
Ele tinha que viver os 15 anos completos, cumprir cada segundo do acordo. Vi o desespero total de Ricardo nos últimos meses. Ele ia à igreja 3 vezes por semana, orava horas por dia, chorava nos cultos. Mas as sombras continuavam seguindo ele, ficando mais visíveis, mais ousadas conforme a data se aproximava. Então, veio uma cena que fez meu sangue gelar completamente. Vi Ricardo entrando na mesma igreja que minha mãe frequenta, a Igreja Batista do bairro Água Verde. Eu conhecia aquele lugar. Minha mãe tinha me arrastado lá algumas vezes antes de eu parar de ir completamente. A imagem focou em Ricardo conversando com alguns irmãos depois do culto. E então ele olhou para alguém que estava chegando. Era eu. Eu me vi entrando na igreja 3 meses atrás, buscando minha mãe para levá-la em casa. A memória voltou completa para minha mente. Eu tinha ido buscar minha mãe porque ela tinha ligado pedindo carona. Ricardo tinha vindo até mim no estacionamento com lágrimas nos olhos. Irmão, ele tinha dito, segurando meu braço, aceite Jesus enquanto há tempo. A vida não é só o que vemos. Existe um mundo espiritual, existe uma batalha. Por favor, não deixe para tarde demais. Eu tinha tirado a mão dele do meu braço, rido na cara dele e respondido, mais um ricaço buscando absolvição para dormir melhor à noite. Guarda essa conversa para os trouxas. Ele tinha me olhado com uma tristeza profunda e sussurrado. Eu oro para que você não precise passar pelo que eu vou passar para acreditar. As imagens me mostraram a última noite de Ricardo, 22 de julho. Ele estava trancado em casa, todas as luzes acesas, ajoelhado na sala com a Bíblia aberta, orando em voz alta. Meia-noite estava chegando. Meia-noite do dia 23. As portas começaram a se abrir sozinhas, uma por uma. As luzes apagaram. Ele viu as sombras entrando. 3 figuras escuras se materializando na sala. Ricardo correu, fugiu de casa de carro, dirigiu até o bairro Alto e se escondeu naquela casa abandonada. Mas não adiantou. Elas o encontraram. Vi ele sendo sufocado pelas sombras, gritando o nome de Jesus enquanto o ar era arrancado dos seus pulmões. Tarde demais. As vozes sibilavam. O prazo venceu. Você é nosso. As imagens sumiram. A fenda acima de Ricardo estava quase completamente aberta agora. O calor era insuportável. Eu mal conseguia respirar. Olhei para dentro daquela abertura e vi pessoas. Centenas, milhares de pessoas caindo, gritando, queimando. Vi rostos que eu reconhecia. Criminosos que tinham passado pela minha mesa. Pessoas que eu tinha examinado ao longo dos anos. E então, uma delas olhou para mim e gritou meu nome. Rodrigo, você vem para cá também. Você que zombou de Deus. Você que cuspiu na graça. Meu coração quase explodiu no peito. Algo dentro de mim quebrou completamente naquele momento. Todas as minhas certezas, toda a minha arrogância, todo o meu ceticismo se despedaçaram como vidro. Caí de joelhos no chão frio do necrotério, abraçando minhas próprias pernas, tremendo descontroladamente. Eu não acredito em Deus, eu não acredito, isso não é real. Murmurei repetidamente, mas as palavras soavam vazias até para mim mesmo. Como eu podia negar o que estava vendo? Como podia negar aquele inferno aberto na minha frente? Aquelas vozes gritando meu nome. A fenda continuava se abrindo e o calor estava tão intenso que minha pele começou a formar bolhas. O suor escorria pelo meu rosto, misturado com sangue do meu nariz e ouvido. Eu conseguia ver claramente agora. Chamas. Não eram chamas normais, eram vivas. Se mexiam com propósito, procuravam as pessoas para queimar. E as pessoas, os rostos contorcidos em agonia, bocas abertas em gritos que nunca paravam, mãos estendidas tentando alcançar algo, qualquer coisa que pudesse salvá-las. Mas não havia salvação ali dentro, apenas tormento eterno. Ele tentou fugir, mas não a fuga.
a voz da entidade declarou, e Ricardo começou a ser puxado para dentro da fenda. O corpo dele, ainda rígido, começou a deslizar pelo ar em direção àquela abertura. 15 anos de riqueza, 15 anos de prazer. Agora, eternidade de tormento. O acordo foi cumprido. A dívida será paga, para sempre, e para sempre, e para sempre. A repetição daquelas últimas palavras ecoou no necrotério, cada repetição mais alta que a anterior, até parecer que as paredes iam rachar. Foi nesse momento que uma memória me atingiu como um raio. Minha mãe, há 2 semanas, na última vez que ela ligou. Eu estava bêbado, como sempre, e ela estava chorando do outro lado da linha. Filho, quando você estiver no fundo do poço, quando não houver mais nada, quando você estiver sozinho e desesperado, clame por Jesus. Ele sempre responde, sempre. Não importa o quanto você zombou, o quanto você negou, o quanto você resistiu, ele sempre responde. Eu tinha rido dela, tinha desligado o telefone na cara dela. Mas agora aquelas palavras voltavam com uma força que eu não conseguia ignorar. Não era mais sobre acreditar ou não acreditar. Não era mais sobre ciência ou religião, sobre razão ou fé. Era sobre sobrevivência. Era sobre estar diante do mal absoluto, do inferno literal, e perceber que eu não tinha nada, nenhuma arma, nenhum conhecimento, nenhum poder para enfrentar aquilo. Eu estava completamente desarmado, completamente impotente. A única coisa que me restava era aquele nome que minha mãe repetia há anos, aquele nome que eu zombava, aquele nome que Ricardo gritou nos últimos momentos de vida. Jesus. Sussurrei, a palavra saindo fraca, quase inaudível. A entidade parou de mover Ricardo. Os olhos vermelhos se voltaram para mim, brilhando com algo que parecia surpresa, raiva, medo. Senti uma pressão no meu peito, como se algo estivesse tentando me impedir de falar. Mas eu continuei, a voz saindo mais alta agora. Jesus, Jesus Cristo. A pressão aumentou, minha garganta começou a queimar, mas eu forcei as palavras para fora. Cale a boca! A entidade rugiu, e o som foi tão forte que 2 janelas de vidro no necrotério racharam. As luzes piscaram violentamente, mas algo tinha mudado. Eu senti. Aquele nome tinha poder. Aquele nome causava dor naquela criatura. E se causava dor, significava que havia esperança. Juntei todas as forças que me restavam, todo o ar nos meus pulmões e gritei com tudo o que tinha. Jesus, Jesus Cristo, pelo amor de Deus, ajuda! O necrotério inteiro tremeu. As gavetas das câmaras frias se abriram sozinhas. Instrumentos voaram das bandejas. Papéis rodopiaram pelo ar. A entidade soltou um urro que fez meus tímpanos doerem, como se fossem explodir. Não, ele é meu! O contrato é válido, ele assinou, a lei espiritual me dá direito. A voz estava furiosa agora, desesperada até. Mas eu não parei. Palavras que eu nem sabia que conhecia começaram a sair da minha boca. Memórias de infância, quando minha mãe me levava à igreja, versículos que eu ouvia e ignorava. Jesus Cristo tem todo o poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu estava gritando, chorando, implorando. Minha voz estava rouca, minha garganta sangrava, mas eu não conseguia parar. Eu clamo o sangue de Jesus sobre Ricardo, sobre mim, sobre este lugar. Não era fé, ainda não. Era desespero puro. Era um homem se afogando e agarrando qualquer coisa que pudesse salvá-lo. Mas era genuíno, era real, e de alguma forma eu sentia que estava sendo ouvido. A temperatura do necrotério mudou de repente. O frio estava ficando menos intenso. A pressão no ar começou a diminuir. E então, algo começou a aparecer. Uma luz. Não era a luz vermelha e doentia da fenda. Era diferente. Branca, limpa, quente, mas não queimava.
Começou como um ponto pequeno no canto da sala e foi crescendo, se expandindo, preenchendo o espaço. E dentro daquela luz, eu via uma forma, alta, imponente, com algo brilhando nas mãos, marcas, cicatrizes que brilhavam como ouro. A luz cresceu até preencher metade do necrotério, e a diferença entre ela e a escuridão era como dia e noite. Onde a escuridão trazia frio, medo e morte, aquela luz trazia calor, paz e algo que eu nunca tinha sentido na vida. Amor. Não era amor romântico ou familiar. Era algo maior, mais profundo, mais puro. Era como se cada célula do meu corpo reconhecesse aquela presença, como se minha alma soubesse quem estava ali, mesmo que minha mente ainda lutasse para aceitar. Tentei olhar diretamente para a forma dentro da luz. Consegui ver o contorno. Um homem, alto, vestido de branco brilhante. Tentei ver o rosto. Forcei meus olhos, mas era impossível. Era literalmente como tentar olhar diretamente para o sol ao meio-dia. A luz era intensa demais, pura demais. Mas consegui ver as mãos e ali estava, marcas redondas e brilhantes nas palmas das duas mãos, como se fossem feitas de luz dourada. Cravos. Eram marcas de cravos. Naquele instante, sem nenhuma dúvida, eu soube exatamente quem estava ali. A voz que saiu daquela luz fez a voz da entidade das trevas parecer um sussurro de criança. Era profunda, poderosa, mas ao mesmo tempo suave. Não machucava meus ouvidos como a outra voz. Ela entrava no meu peito, reverberava nos meus ossos, mas de um jeito que trazia paz em vez de dor. Ricardo me chamou, Ricardo se arrependeu, eu cancelei a escrita de dívida, pregando-a na cruz, solta-o. As palavras tinham peso, tinham autoridade absoluta. Não era um pedido, era uma ordem. A entidade das trevas recuou, sibilando, os olhos vermelhos se estreitando. Pela primeira vez desde que aquilo começou, eu vi medo naquela criatura. Este não é seu domínio, ele assinou, temos direitos legais, a lei espiritual. Mas a voz foi cortada. Meu sangue é maior que qualquer contrato, a voz da luz declarou, e o necrotério inteiro vibrou com o poder daquelas palavras. Cada dívida foi paga, cada pecado foi coberto, ele é meu agora. A entidade tentou segurar Ricardo, estendendo aqueles tentáculos de escuridão ao redor do corpo flutuante. Mas no momento em que a escuridão tocou a pele de Ricardo, houve um som de algo queimando, como carne na chapa quente. Fumaça subiu dos pontos de contato e a criatura gritou de dor, recuando rapidamente. O sangue, o maldito sangue nos queima! A voz estava em agonia agora. Onde os tentáculos tinham tocado Ricardo, a pele dele brilhava com uma luz suave, dourada, protegida. O necrotério explodiu em caos. Luz e escuridão colidiram como duas ondas gigantes se encontrando. Instrumentos cirúrgicos voaram em todas as direções, atingindo as paredes com força. As gavetas das câmaras frias se abriram e fecharam violentamente, o barulho metálico ecoando. Papéis, formulários, relatórios, tudo rodopiava no ar como se estivéssemos no meio de um tornado. Eu me joguei no chão, cobrindo a cabeça com os braços, sentindo pedaços de vidro e metal passando perto de mim. Outras vozes começaram a gritar junto com a entidade principal. Ele não merece! Olha o que ele fez, olha como ele viveu, ele humilhou pessoas, ele traiu, ele mentiu, ele enganou. As acusações vinham de todos os lados, múltiplas vozes listando cada pecado de Ricardo, cada erro, cada falha. Mas a voz da luz respondeu com uma calma que era mais poderosa que todos os gritos juntos. Nenhum merece, mas eu dou de graça. Este é o significado da graça. Dar o que não é merecido. Senti algo passar por cima de mim.
Um vento quente, mas diferente do calor sufocante que vinha da fenda. Este vento era suave, curador. Onde ele tocava minha pele, a dor sumia. Meu nariz parou de sangrar instantaneamente. Meu ouvido, que estava sangrando, secou. As queimaduras na minha pele causadas pelo calor do inferno começaram a cicatrizar. Até minha garganta, que estava em carne viva de tanto gritar, voltou ao normal. Era como se aquele vento carregasse cura, restauração. E então, ouvi, clara como cristal, bem no meu ouvido direito, como se alguém estivesse ajoelhado ao meu lado, sussurrando só para mim. Rodrigo, você também é meu. Sempre foi. Desde antes de você nascer, eu te conhecia. Cada dia que você passou no necrotério, eu estava lá. Cada noite que você bebeu sozinho, eu estava lá. Cada vez que sua mãe orou por você, eu ouvi. Você nunca esteve sozinho. Você só não conseguia me ver. Mas agora você vê. E agora você sabe. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, quentes, abundantes. Eu não estava mais chorando de medo. Estava chorando de alívio, de gratidão, de algo que eu não conseguia nomear. Um estalo final, como o maior trovão que já ouvi na vida, ecoou pelo necrotério. A fenda vermelha se fechou de uma vez, desaparecendo como se nunca tivesse existido. A escuridão recuou, encolheu, foi sendo empurrada para os cantos da sala pela luz que continuava crescendo. As vozes das trevas gritaram uma última vez. Nós voltaremos, esta guerra não acabou, outros assinarão, outros cairão. Mas soavam vazias agora, derrotadas, se afastando. E então, silêncio, silêncio absoluto. A luz começou a diminuir suavemente, como um pôr do sol gradual, até desaparecer completamente. As luzes fluorescentes do necrotério voltaram ao normal, estáveis, iluminando o caos de papéis e instrumentos espalhados pelo chão. Fiquei encolhido no chão por talvez 2 minutos, talvez 5, não sei. O tempo parecia ter perdido o significado. Meu corpo inteiro tremia, não de frio ou medo agora, mas de algo parecido com choque. Tudo estava silencioso, normal, como se os últimos minutos tivessem sido um pesadelo. Mas o chão coberto de papéis, os instrumentos espalhados, as janelas rachadas, tudo provava que tinha sido real. Levantei devagar, me apoiando na bancada, minhas pernas bambas, como se fossem de gelatina. Olhei para a maca onde estava Ricardo. O corpo tinha voltado a repousar sobre o metal frio, na mesma posição de antes. Estava imóvel, pálido, com todos os sinais de morte que eu tinha registrado horas atrás. Foi alucinação, eu tive um surto psicótico, preciso de ajuda. Comecei a falar sozinho, tentando me convencer. Minha mente racional, mesmo depois de tudo que tinha visto, ainda lutava para encontrar uma explicação que coubesse no meu entendimento de mundo. Peguei meu celular do chão, agora funcionava normalmente, mostrando 3h42 da manhã. Dei as costas para a maca, precisando sair dali, precisando chamar alguém, precisando, não sei o quê. Foi quando ouvi o som. Um suspiro, longo, profundo, como alguém que esteve debaixo d'água por muito tempo e finalmente conseguiu chegar à superfície para respirar. Congelei no lugar. Não, 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 sussurrei, com medo de me virar, mas tinha que olhar. Girei lentamente e vi. O peito de Ricardo estava se movendo. Subindo e descendo, respirando. Corri até a maca, derrubando uma cadeira no caminho. Coloquei minha mão tremendo no pescoço de Ricardo, procurando o pulso. Estava lá, batendo. 58 batimentos por minuto. Isso é impossível! Impossível! Gritei, mas meus dedos sentiam claramente a pulsação sob a pele. Peguei o estetoscópio pendurado no meu pescoço com mãos trêmulas e coloquei no peito dele. Batimentos cardíacos, claros, fortes, regulares. E respiração, os pulmões se enchendo e esvaziando, o ar entrando e saindo. A cor começou a voltar para o corpo de Ricardo.
Não foi instantâneo. Foi como assistir uma onda se espalhando. Começou no centro do peito, onde o coração batia, uma cor rosada substituindo a palidez da morte. A onda se espalhou pelos braços, subiu pelo pescoço, chegou até o rosto. As marcas de queimadura nos braços dele, os símbolos estranhos que eu tinha visto antes, começaram a desaparecer. A pele se regenerou na minha frente, como se estivesse assistindo um vídeo em câmera rápida. Em menos de 30 segundos, os braços estavam lisos, sem nenhuma marca, como se as queimaduras nunca tivessem existido. A expressão de terror no rosto de Ricardo foi se desfazendo, os músculos relaxando, a mandíbula fechando suavemente. A testa que estava franzida ficou lisa. As rugas de estresse ao redor dos olhos sumiram. O que tomou lugar foi paz. Paz pura estampada em cada traço daquele rosto. Eu tinha visto milhares de mortos na minha carreira, mas nunca tinha visto alguém com uma expressão tão serena, tão tranquila. E então, ele tossiu. Uma tosse rouca, seca, como alguém que não tinha usado a garganta em muito tempo. "Não! Isso não está acontecendo! Não está!" gritei. Mas mesmo enquanto gritava, eu vi acontecendo na minha frente. Ricardo tossiu de novo, mais forte dessa vez, o corpo todo se contraindo com o esforço. Peguei minha lanterna médica e abri uma das pálpebras dele. A pupila reagiu à luz, contraiu, reagiu. Aquilo era um sinal neurológico de vida. Testei a outra. Mesma reação. Verifiquei os reflexos, toquei a sola do pé com um objeto pontiagudo. O pé se contraiu automaticamente. Todos os sinais vitais estavam voltando. A temperatura corporal estava subindo rapidamente. Coloquei o termômetro digital na testa dele. 25 graus Celsius. Esperei 1 minuto e medi de novo. 30 graus. Mais 1 minuto. 34 graus. O corpo estava se aquecendo sozinho, retornando à temperatura normal de um ser humano vivo. Eu estava testemunhando o impossível. Um homem que eu tinha declarado morto oficialmente, que tinha estado morto por mais de 5 horas, estava voltando à vida na minha frente. A ciência não tinha explicação para aquilo, nenhuma. Ricardo abriu os olhos lentamente. Não eram mais aqueles olhos completamente negros e vazios que eu tinha visto antes. Eram olhos castanhos normais, humanos, vivos. Ele piscou várias vezes, como se estivesse se ajustando à luz. Me olhou sem parecer me reconhecer no começo. Depois seus olhos focaram no meu rosto e começou a chorar. Não era um choro silencioso, era convulsivo, desesperado, como se algo represado há muito tempo finalmente estivesse saindo. Soluços sacudiam todo o corpo dele. Eu estava lá. Ele sussurrou com a voz rouca e falhando. Agarrou meu jaleco com as 2 mãos, com uma força surpreendente para alguém que acabava de ressuscitar. "Doutor, eu estava caindo, no escuro, caindo sem parar, com milhares de outras pessoas caindo e gritando junto comigo." Suas mãos apertavam meu jaleco com mais força, os nós dos dedos ficando brancos. O calor, Deus do céu, o calor. Eu sentia minha carne queimando, derretendo, mas ela se regenerava e queimava de novo, de novo, e de novo, e de novo. Ele soluçou violentamente, o corpo todo tremendo. Tinha uma voz rindo, sempre rindo, dizendo para sempre, para sempre. Para sempre, sem fim, sem descanso, sem esperança, sem morte, só dor eterna. Ricardo me olhou nos olhos e vi naquele olhar um terror tão profundo que fez meu sangue gelar. Eu vi o inferno, doutor, eu cis. Não é metáfora, não é parábola, não é imaginação, é real. E eu estava indo para lá, eu estava lá. Mais lágrimas escorreram, molhando meu jaleco. Mas então... Sua voz mudou, ficou mais suave, cheia de reverência. Uma mão me agarrou. Eu senti ela,
Estava ferida, sangrando, quente. Me puxou para cima com uma força impossível de descrever. E eu ouvi a voz, clara como cristal, dizendo: "Você é meu, eu te comprei com meu sangue. O contrato está cancelado. Volte." Ricardo me abraçou ali mesmo, chorando no meu ombro como uma criança. "Jesus me salvou, doutor. Ele desceu lá. Ele me arrancou de lá com as próprias mãos furadas pelos cravos. Ele pagou minha dívida." Eu também estava chorando agora. Abraçado a um morto que tinha voltado à vida, no meio de um necrotério destruído, às 3h50 da manhã, eu chorava como não chorava desde criança. Jesus é real. Deus é real. Perdão. Me perdoa por tudo. Repetia sem parar, sem conseguir formar frases completas. Ali, naquele abraço impossível, dois homens que tinham estado mortos, um literalmente, outro por dentro, choravam juntos, gratos por uma segunda chance que nenhum de nós merecia. Hoje é 2024, 5 anos depois daquela noite. Ricardo ficou internado por 5 dias no Hospital Cajuru e os médicos não conseguiam explicar o que tinha acontecido. Todos os exames mostravam um homem completamente saudável, sem nenhuma sequela, sem nenhum problema. Mas os registros oficiais estavam lá. Morte declarada às 21h30 do dia 23 de julho de 2019. Ressurreição às 3h42 do dia 24 de julho. Os médicos olhavam os papéis, olhavam para Ricardo vivo e não tinham o que dizer. A Polícia Civil instaurou uma investigação completa. Perícia foi até a casa abandonada do Bairro Alto. Examinaram tudo, pegaram depoimentos. O laudo oficial que saiu 3 meses depois dizia: erro de diagnóstico de óbito causado por estado de hipotermia severa e inconsciência profunda, mimetizando morte clínica. Era a única explicação que cabia dentro do entendimento deles. Meu superior, Dr. Marcos, me chamou no gabinete uma semana depois. "Rodrigo, trabalho aqui há 30 anos e nunca vi um erro desse tipo. Como você deixou isso passar?" Olhei nos olhos dele e respondi com calma: "Doutor, com todo respeito, não foi erro, foi milagre." Ele riu, achou que eu estava brincando. Eu não estava. Ricardo doou tudo que tinha. Vendeu as 3 lojas de carros, a mansão no Santa Felicidade, os 2 carros importados. Usou parte do dinheiro para pagar todas as dívidas que outras pessoas tinham feito por causa dele ao longo dos anos, devolvendo o que tinha sido tirado de forma injusta. O resto ele doou para projetos sociais e para a igreja. Hoje ele mora em uma casa simples de 2 quartos no sítio cercado e trabalha como missionário voluntário em tempo integral. Não recebe salário, vive de doações e passa os dias nas ruas, hospitais, presídios e até em necrotérios contando sua história. Semana passada, Ricardo me ligou chorando de alegria. "Rodrigo, você precisa saber. Lembra do Jefferson, o paramédico daquela noite?" Eu lembrava perfeitamente. Ele me procurou, disse que nunca conseguiu esquecer meu caso, que aquilo aterrorizou ele, que ele sabia que tinha algo errado naquela noite. Contei tudo para ele, mostrei as fotos do antes e depois, dei meu testemunho completo. Ricardo fez uma pausa emocionada. Ele caiu de joelhos ali na Praça Osório, no meio de todo mundo, e aceitou Jesus chorando. Disse: "Se Jesus pode ressuscitar um morto, pode ressuscitar minha vida destruída também." Irmão, já são mais de 200 vidas transformadas através desse testemunho. 200! Cada uma delas é um tapa na cara do inferno. Eu continuei trabalhando como médico legista no IML, mas tudo mudou. Antes de cada plantão, eu oro. Tenho uma Bíblia na gaveta da minha mesa, a mesma Bíblia que minha mãe deixava escondida na minha sala e que eu nunca abria. Leio ela todos os dias agora, sublinho versículos, anoto reflexões. Voltei para a igreja.
A mesma igreja batista do Água Verde que minha mãe frequenta, onde Ricardo foi batizado, onde ele tentou me alertar 3 meses antes daquela noite. Dona Conceição chorou de alegria por 3 dias seguidos quando eu apareci no culto. Meu filho voltou, ela repetia abraçando todo mundo. Meu filho que estava morto voltou à vida. Além do trabalho normal no IML, agora trabalho como voluntário 3 noites por semana, dando assistência espiritual às famílias que vêm identificar corpos de seus entes queridos. Levo minha Bíblia, oro com eles, choro com eles quando precisam, ofereço um ombro amigo. Muitos me abraçam. Os mesmos braços que antes só tocavam cadáveres com indiferença, agora seguram pessoas vivas que precisam de um consolo. Minha mãe diz que recuperou o filho que tinha perdido há 17 anos. Você voltou a ter coração, ela me disse semana passada, tocando meu peito. Deus fez um milagre duplo naquela noite. Ressuscitou Ricardo e ressuscitou você. Cláudia e eu ainda não voltamos a morar juntos, mas nossa relação mudou completamente. Conversamos toda semana, almoçamos juntos com as crianças aos domingos e pela primeira vez em anos eu consigo dizer que somos amigos de verdade. Lucas, meu filho, que agora tem 20 anos, me surpreendeu mês passado. Pai, posso ir com você na igreja domingo? Chorei a noite inteira depois disso. Amanda, minha filha de 16 anos, me deu um desenho lindo semana passada. Era um homem de branco com marcas brilhantes nas mãos, segurando outro homem nas costas. Embaixo, ela tinha escrito com letra caprichada: Jesus salvando o tio Ricardo. E o papai também. Porque é isso que aconteceu naquela noite de 23 de julho. Eu era um homem morto. Morto por dentro, sem esperança, sem propósito, sem vida de verdade. Bebia para esquecer, trabalhava mecanicamente, existia, mas não vivia. Mas naquela madrugada, no meio do terror, do desespero, do impossível acontecendo na minha frente, eu vi algo que mudou tudo. Vi que Jesus ressuscita. Ele ressuscitou Ricardo literalmente. E ressuscitou a mim de um jeito diferente, mas igualmente poderoso. Me deu vida de novo, propósito de novo, esperança de novo. Se você está lendo isso agora, se você se envolveu com coisas que sabe que não são de Deus, macumba, bruxaria, pactos, tarô, trabalhos espirituais, qualquer coisa do tipo, essa é sua porta de saída. Não é coincidência você estar lendo este testemunho neste momento exato. Deus está te dando uma chance. Ricardo teve 15 anos de riqueza, poder e prazer. E quase teve uma eternidade de tormento. Não vale a pena. Nada que o diabo oferece vale sua alma. Nenhum dinheiro, nenhum poder, nenhuma vingança, nada. Faça essa oração comigo agora, em voz alta, onde você estiver. Não importa se você está sozinho, no ônibus, em casa, no trabalho, fale com sinceridade. Jesus, eu me arrependo de tudo que fiz de errado. Quebra todo o pacto que eu fiz, toda maldição sobre minha vida, todo o envolvimento com as trevas. Me lava com teu sangue que foi derramado na cruz. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu sou teu agora. Amém. Está feito. O contrato está cancelado. Pregado na cruz. Você está livre. Jesus venceu a morte, venceu o diabo e pode vencer a batalha na sua vida também. Eu sou a prova. Ricardo é a prova. Jefferson é a prova. As mais de 200 vidas transformadas são a prova. Não deixe para amanhã. Não espere estar no fundo do poço como eu estava. Aceite hoje. Enquanto há vida, há esperança. E Jesus é essa esperança.